Justamente ela, a Carolina passou por isso, né? Que é a contemporânea de Clarice Lispector, mas ninguém fala de Carolina, né? Como fala de Clarice. Então, na escola, todo mundo sabe que tem Clarice Lispector, mas não sabe da Carolina, que eram contemporâneas, justamente por ser uma mulher negra. E talvez, e assim, com 90% de certeza, é por isso que a gente tem, né? E aí vai ser na infância, em algum momento, alguém na sua criação, alguém te chamou de burro, você não é capaz, e nós vamos engolindo isso. E outra coisa que é bem terrível é que a mídia fala assim: o Brasil é um país de não leitor. Então, se eu sou um país de não leitor, como é que eu me vejo escritor? Não vou me ver, né? E aí, para ser escritor negro, eu dei uma aula dessas na Universidade das Quebradas, em parceria com a UFRJ, e no ano que, acho que foi o ano passado, que o Quarto de Despejo fez 60 anos e ainda tinham alunos que não conheciam Carolina Maria de Jesus. Eu não sei se tem algum aluno aqui que nunca ouviu falar na Carolina Maria de Jesus. Então, isso é isso que me faz querer que outras mulheres e homens negros e negras, né, escrevam, e que os não negros venham participar dessa luta antirracista que a gente tanto quer, porque nós somos maioria dessa sociedade. Né? Agora consegui, vou só fazer a troca aqui do celular. Me tira daqui do celular. Isso aí tem que ficar direito. Tem que ativar o áudio, Marcelina. Ainda tá baixo. Mas já viu. Tá me ouvindo? Agora vamos nós. Isso. Então, vocês percebam assim, que a estrutura que nós temos para trabalhar, né, é isso aqui. Imagina eu querendo fazer uma oficina, a minha filha, 17 anos, aqui na luta, pensando, mexendo, colocando a câmera ali, e é dessa estrutura, é desse racismo estrutural que a gente tenta quebrar. Eu digo que a revolução ela vai ser pela palavra, né? E a gente tem que se permitir estar nesse lugar da escrita, onde através da escrita você vai deixar sua marca, vai deixar seu legado, eles querendo ou não. E aí já não importa mais para a gente, depois de tanto tempo, se eles querem. Importa é que nós estamos, né, na conquista ou na construção desse espaço de poder que é nosso, né? Uma sociedade feita e construída por nós. Então, vamos lá. A Thaís se apresentou, Maiana já está pronta aí, pode falar. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Maiana Eloy, eu sou enfermeira e sou mestranda da UFRJ, do programa da NUT, né, do Núcleo de Educação em Ciências e em Saúde. E estou nessa luta, nessa batalha da escrita da minha dissertação de mestrado. Então, meu interesse em participar é muito essa questão de que Thaís falou muito bem e que a gente não é treinado a escrever, né? A gente não tem esse treino. Eu sou uma leitora que eu considero razoável, eu gosto muito de ler, mas ainda tenho muita dificuldade com a escrita. Então, eu tenho procurado participar de aulas sobre escrita criativa para realmente desencadear, soltar um pouco essa minha escrita.
Eliette, seja bem-vinda, Maiana, o que eu puder colaborar. Boa noite. Boa noite. Sou Eliette Cristina, eu sou mestranda também do Programa de Educação em Ciências e Saúde da UFRJ. Sou nutricionista de formação, mas agora eu atuo com saúde pública, sou sanitarista também, e aí estou atuando mais na área de saúde pública, com gestão de dados de saúde. E no mestrado estudo docentes negras da pós-graduação e estou assim também nesse momento de escrever, que é mais individual, né? Mas a gente não precisa fazer dele ser tão individual. Eu acho que a gente se envolver nesses momentos de coletividade, de compartilhar, de construir ideias juntos, facilita. Até eu compartilhei, eu me inscrevi e eu também só fui lembrada pela mensagem no WhatsApp, porque a gente fica nessa correria de trabalho e casa e família também, né? Tem a família para a gente gerir, mas a gente dá conta. E aí eu compartilhei também, tomei a liberdade de compartilhar com minhas colegas do mestrado. E aí, e estou aí, vamos compartilhar, estou muito animada para a oficina. Eu estou aqui por causa de Eli, compartilhou, eu lembrei, então vou entrar também. Ai, que bom. Eliette, você está fazendo já o doutorado? Não, mestrado. Onde? Na UFRJ? Isso. Qual é a área? Você falou aí. Educação em Ciências e Saúde. Então, porque eu acho que eu tinha visto em algum lugar isso sobre docentes, né? Porque tem uma linha de pesquisa, porque como eu vim da educação, eu estava vendo essa linha de pesquisa, porque eu passei um processo bem, bem duro na UERJ, né? Por isso eu saí, não concluí o doutorado. Chegou assim, no doutorado, você diz. Travou? No doutorado. O mestrado foi terrível, mas eu concluí. Mas o doutorado foi uma questão... Travou? Voltou. Sim. Alô, tá me ouvindo? Voltei. Então, no mestrado foi difícil, mas deu para levar. O doutorado foi bem, bem complicado, mas enfim, estamos aqui. Oi, Rosane, tá por aí? Obrigada, querida, por ter vindo. Muita gratidão por estar participando, até que enfim, de uma oficina sua. Né, longas datas, eu tenho até hoje aquele livro, né, Mulheres Invisíveis, e assim, estou muito feliz de estar participando. Você sabe que a escrita para a gente é muito dolorosa, né? Principalmente no meio acadêmico. Eu faço doutorado na UERJ, lá no ProPERJ, mas eu tive de onde eu saí. Mas os orixás me deram muita sorte, porque eu peguei uma professora negra, que é a Alessandra Silva, que é um docinho, e mulher negra, uma mulher consciente, né? Então, assim, eu dei muita sorte. E, graças a Deus, eu estou terminando as disciplinas. Agora é correr, fazer, escrever, né? Que é o grande porém, né, da escrita, mas ela é uma pessoa muito tranquila na escrita, né? A escrita para mim sempre foi complicada, eu não sei como é que eu cheguei aqui até o doutorado, sabe? Mas sempre foi complicada. O processo do mestrado não foi fácil, porque eu era um homem branco, né? Então, assim, a minha escrita nunca estava boa, mas eu consegui terminar o mestrado a duras penas, e agora eu estou fazendo doutorado, e o meu doutorado é sobre escrita migrante, escrita refugiada, como formação e identidade de mulheres na diáspora. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Tem que abrir o microfone. Eu acho que seu microfone está fechado. Eu abri. E aí, assim, eu apresentei com a pesquisa
no congresso da Universidade de Minnesota, apresentei, assim, morrendo de medo, apresentei, já tem um artigo publicado numa uma revista da Universidade Federal do Piauí. Eu vou apresentar na Colômbia e vou apresentar em Portugal. Tudo com medo da minha escrita, tá? Eu sei, com medo da minha escrita, com medo de escrever errado, sabe? Mas estou indo. Esse medo não deveria existir, né? Mas ele existe porque a gente está nessa sociedade e tem resquício, né? Dessa colonização. Então, por isso esse processo hoje, né? Que parte dos movimentos sociais para dentro da academia, que é a decolonização. Então, isso é importante, decolonizar esse espaço, esse pensamento, e de onde nós viemos e por que nós não podemos estar, né, adentrar. Eu tenho um conto onde eu chamo a academia de a Casa Grande dos Tempos Modernos, né, porque a gente quer adentrar aquele espaço. Quando a gente entra, a gente fica com esse sofrimento, né? A gente fica com esse sofrimento para que, não posso, não sei. E, na verdade, não é isso. Foi só o que foram colocando na nossa cabeça, que nós não podíamos, que nós não podíamos, que aquele espaço não é para a gente, né? É um pouco disso. Vou deixar o pessoal se apresentar para a gente poder. Mas parabéns, Rosane, pela sua trajetória. Feliz de te ver por aqui, que eu sei que é Eu corrido. lancei um livro, graças a você também, eu lancei um livro, assim, porque você é uma pessoa que nos inspira, né? Você nos inspira muito, né? Eu lancei um livro de contos, chamado O Clube Acadêmico e Narrativas de outras mulheres negras. Então, assim, Bacana. eu agradeço muito você. Muito, 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 muito. E só gratidão em estar nesse espaço tão preto, tão aquilombador e aprontador. Verdade. Estou vendo aqui minha irmã, né, Luciene Gomes. Irmã, se apresenta aí. Seu som, liga seu som. Isso. Já está? Tá, sim. Eu já estava desde o início, mas estava aqui, que eu já meia tímida, né? Vendo essa roda aqui, só mulheres empoderadas, cada uma fiquei até na minha, mas eu estava aqui desde o início. Então, eu sou Luciene, sou irmã da Elaine, sou graduada em nutrição, não atuo, sou empreendedora, amo leitura, mas essa parte de transcrever é um medo que está saindo, está melhorando, que eu fiz a oficina de escrita criativa com ela, né, que é minha irmã, na Casa da Mulher de Ana Coutinho, aí já comecei a escrever e tá indo. Tô aí nesse... É isso. E aí a Luciene, minha irmã, já é autora, e esse livro, né, que fizemos com as mulheres da Casa da Mulher Carioca, de Nacoutinho, foi lançado na última Bienal. Então, foi uma coisa assim, a maioria das mulheres negras, né, e as mulheres que jamais imaginaram que uma oficina, que foi uma imersão de 4 dias inteiros, né, e elas, a partir dessa imersão, a produção virou um livro pela Secretaria de Política das Mulheres. E a minha irmã se torna autora, né? Essa questão de ser autora, narrar, né, a sua própria história, isso é importante. E você também é uma dessas mulheres empoderadas. Minha irmã se formou primeiro que eu. Ela é nutricionista, eu lembro que eu fui à formatura dela e eu ainda estava na graduação, porque eu entrei na graduação aos 31 anos de idade. Aos 18 eu passei para psicologia. Minha mãe doméstica, tem 1 ano que nós a perdemos, e éramos 5 irmãos, eu mais velha. Quando eu passei, minha mãe disse assim, não tem como ajudar. Né? Meu dinheiro dava para pagar a faculdade, eu passei para Gama Filho,
não passei para nenhuma pública e fiquei com aquele sonho guardado. E disse que quando eu fosse estudar, se um dia eu estudasse, eu ia estudar e pesquisar mulheres, por conta da história de vida da minha mãe e das minhas tias, que sempre foram domésticas, né? E aí foi muito enriquecedor ver minha irmã lá e outras mulheres, porque muitas mulheres que procuram a Casa da Mulher, elas estão em situação de vulnerabilidade ou situações até de risco de vida, né? Por causa de seus companheiros, e todas elas sendo autoras. Eu não sei como eu consegui, sabe, falar nesse dia. Era um choro, né? Mas é isso. Então, é sobre isso que é essa oficina. É pegar meu contato. Meu Instagram é Marcelina, vocês devem estar lá. Tem GTV, tem canal de desbloqueio. Ana, pega para mim o parto normal lá, que é um. Eu vou deixar os outros falarem, mas a fala de vocês, eu tenho uma analogia para esse desbloqueio da escrita que se chama parto normal. E essa analogia nasceu justamente por esse desbloqueio, por esse bloqueio. Eu não consigo escrever e tal. E eu, sempre que escrevia, eu dizia assim, eu vou parir. Acabei de parir um texto. E pedia para alguma colega revisar para mim. E nessa questão de parir texto, numa turma, eu falei assim, gente, como é que você desbloqueia? Seja na tese, no artigo. Quando vem a ideia, tu tem que botar no papel. Quando você para pensar na vírgula, é com R, é com S, 2S, Z e tal, acabou, a ideia foi embora. Então, você tem que parir a criança. E aí, quem pariu a criança de parto normal, a criança vem toda cheia de sangue, de sebo, só que a gente limpa essa criança e apresenta ela para o mundo arrumadinha, que foi o caso da minha filha. Nasceu, pari de parto normal. E aí é isso, é aquele primeiro pensamento. Estou na dissertação, na tese, eu lembro que na minha dissertação no final eu me fiquei internada 14 dias para finalizar, ainda mais que eu trabalhei com depoimentos, foi uma loucura. Né? Transcrição, e ver teórico com aquela transcrição, a propografia, que mulher um fio condutor com a outra. Então, é uma coisa muito boa para você entregar, e depois que você passa pela qualificação, você sabe o que você tem que fazer, senão é muito ruim. Né? E aí, o que eu consegui criar com isso? Nessa analogia é isso. E eu digo que o parto cesárea são os textos acadêmicos, porque eles têm dia e hora para nascer. O artigo você tem o dia para entregar. Né? A tese vem qualificação, dissertação, você está no mestrado. 1 ano você tem que qualificar, senão o professor fica no tua jugular. Daqui a pouco você tem que defender, querendo ou não, você tem que fazer alguma coisa. E no doutorado, com 2 anos, né, você tem que qualificar e não tem jeito, tem que ter um capítulo ali. E você... Então, é pensar isso. Primeiro, eu tiro essa ideia bruta da cabeça, ponho no papel, depois eu arrumo. Aí, nesse arrumar, eu limpar essa criança. E aí, em uma das minhas turmas do ano passado, de 2020, em 2021, nasceu a antologia Parto Normal. É organizada por mim e por uma das alunas, que foi a Joyce Aziza, que hoje já lançou seu livro autoral também, já é uma autora, né? E foi uma pessoa que, momento ímpar da minha vida, foi o ano que eu perdi minha mãe e o ano que nós concluímos o curso, em plena pandemia. Então, por que falar de todas essas coisas? Porque é possível. Quando você entra, seja a Eliette, a Thaís, que falou que está lá preparando trabalhos acadêmicos. Eu estou aqui nesse lugar, eu posso. Eu cheguei aqui. Quem quer entrar ainda com mestrado, com doutorado? Esse lugar é meu. Os meus ancestrais construíram cada chão, cada pedacinho de chão dessa cidade. Porque aqui estavam os indígenas. Quando os portugueses chegaram,
trouxeram os africanos escravizados, e essa tríade forma a sociedade brasileira. E na condição de escravizado, quem construía cada pedacinho, nós que estamos, acredito que todos são aqui do Rio de Janeiro, quando eu sou de história, quando eu levava meus alunos para o centro do Rio, cada pedacinho daquele ali tem uma história, um choro, um sangue, um suor negro nessa construção. Tem lá o Cádio Valongo, que é pesquisa de um amigo meu, Cláudio Honorato, da professora Mônica Lima, que é da UFRJ, porque ela pesquisa retornados, e um dos personagens que eu pesquisei no mestrado e no doutorado, que eu caminhei para o doutorado, é uma família negra que chega em Salvador em 1840, vai ser escravizada e depois fica entre idas e vindas, né? Entre África, no caso, Lagos, Nigéria, Salvador e Rio de Janeiro. Vai fazendo esse triângulo. E aí são essas pessoas, nós somos fruto disso. E aí a nossa narrativa está vindo. A minha filha está aqui com 17 anos me assessorando, mas aos 4 anos de idade, ela chegou e disse assim: pega o Beata lá para eu mostrar para ela exatamente. Mãe, eu quero ser a Branca de Neve. E eu disse para ela: minha filha, você não precisa ser a Branca de Neve, porque você é uma negra linda. E se alguém disser que você é marrom, diz que marrom é um lápis de cor, fala assim: eu sou negra. E aquele cotoquinho de gente repetia isso, de trancinha. E nesse período eu não pensava em lançar livro infantil. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, é o meu mais novo infantil, Beata, Menina das Águas. É uma homenagem a Elorixá Beatriz Moreira Costa, que fez 4 anos que partiu, né? E nos deixou um grande legado nas religiões de matriz africana. Esse livro eu lancei pela editora Malê. E é isso, a vida da gente é produzir, e depois que você entra nessa questão assim, da escrita, é você focar. E para eu escrever, eu tenho que ler muito. Ler o quê, Elaine? De tudo. Você tem que ter uma disciplina. É o que eu estou lendo aqui, a coisa que o menino botou. Deixa eu ver aqui, peraí, onde eu vejo aqui. Para ver o que o pessoal... Ah, não, é aqui, peraí. Fui no lugar errado. Deixa eu ver o que estão colocando aqui rapidinho. Me ajuda a tirar essa tela. As mensagens... Ah, peraí. Ó. Ele está dizendo que vai interagir. Ubi e Nae Kibubo. Kibuko. Não sei se pronunciei, com certeza pronunciei errado. Você me desculpe. Apesar de não ser muito confiável e convém salvar cópia no Drive, o Google Documentos pode servir de caderno digital para quem quer escrever sem maior preocupação com ortografia e gramática. Como disse a Marcelina, parir a criança, depois limpa e arruma. Marcelina, emprestei Beata na Biblioteca São Paulo. Olha que lindo! Gente, estou encantada aqui, porque assim, o livro, né, é nosso só quando a gente está escrevendo, tá, gente? Depois ele ganha o mundo. Eu recebo cada mensagem sobre Beata, né? Que é o mais novo, é o filhotinho mais novo, né? É o 10º que entrou para a conta, o autoral, fora as antologias. A Simone está aqui. Oube aqui em São Paulo é um maravilhoso escritor, humilde, como estão vendo, e grande incentivador para novos leitores. Muito bom. Eu quero ter o contato de vocês. Eu gostaria que vocês passassem aqui o contato, e-mail, né? Eu vou colocar o meu Instagram, que é mais fácil, e o Obi me chamou para eu ler a poesia aqui, né, do Parir, para que a gente entenda, né, como é. Deixa eu escrever aqui. O Insta. Tem muita dica lá.
Ó, esse é o meu Insta, tá? E aí eu trabalho com esse incentivo de que forma? Eu tenho uma biblioteca comunitária, Beatriz Moreira Costa, na Casa da Marcelina com K, casa com K que remete a Kemet, África. E essa biblioteca é dentro da minha casa e o espaço está sendo construído. Eu faço as oficinas. E aí, gente, é assim, a Marcelina tem 10 livros, está produzindo cultura, ganhei esse prêmio, mas eu estou na minha cozinha fazendo o trabalho, porque deu ruim total no celular, no laptop, vocês viram a demora, mas isso não impede que eu faça. Eu digo que eu sou uma mulher de fazer. E eu vou fazer. E é assim que a gente tem que escrever. Entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Tá lá, eu vou mostrar essa dissertação para o mundo. Não só escrever, mas eu vou escrever a dissertação, vou publicar, vou lançar, vou viajar ao mundo, como a minha amiga Rosane foi lá com medo mesmo e apresentou o trabalho dela. E é dessa forma. Vou só ler aqui o Parir Poesias. Traga seu útero fértil, sua força ancestral para gestar um belo poema feto. Poema feto germina de sua sensibilidade com sua inspiração. Temos um embrião ideia. Será parido normalmente ou será tirado em uma cesárea? Sou uma parideira de letras e de poesias. Mais um filho texto nesse mundo tão duro, tão doente, tão hipócrita, que só muitos filhos poesias para aguentar, para suportar e respirar. Quero sair por aí parindo poesia e fazendo revolução. É na palavra e na revolução que mudaremos o mundo. Na força dessa maternidade palavra, podemos tudo. Parir poesia é ousadia de mulher que teima e vence com uma mistura de teimosia e docilidade, que só as mulheres têm. Quer maior revolução que essa? A maior revolução do mundo é ser mãe. E se você se permitir parir poesia, quem vai ousar em te parar? Ainda que ousem, você continuará parindo filhos poesias por esse mundão afora. Elaine Marcelina. E aí, o menino que está entre nós foi parido, né, por uma mulher, e uma mulher com um útero bem generoso, que traz um homem que incentiva e é um grande escritor e um homem humilde, né? Então, parabéns para sua mãe, Ubi. As redes sociais. Filha, eu queria que você depois, como você está na sala, vocês colocassem o nome de vocês aqui, contato. Contato ela tem já, né? Porque vocês se inscreveram, mas para a gente ir fazendo essa rede. É Lohane Lima, isso? Se apresenta aí, querida, por favor. Isso, Lorene. É Lorene. Lorene, isso. Vamos lá. Eu me chamo Lorene, eu fiz licenciatura em Química. Na verdade, para se apresentar academicamente, é porque eu estou com problema na minha conexão. Se apresenta como você quiser. Ah, sim. É porque... É que a maioria está apresentando academicamente, mas não é... tá. É porque eu estou com problema aqui na minha internet, eu acabei não pegando o início da oficina. Ah, sim. Mas eu sou formada em licenciatura em Química e desde a graduação eu venho trabalhando na minha formação acadêmica sobre mulheres na ciência. E aí foi quando eu fiz o mestrado que eu comecei a alinhar a minha pesquisa para mulheres negras na ciência. Sendo que com a pandemia o percurso acabou mudando e aí eu não consegui tratar sobre mulheres negras na ciência, ou apenas aquele feminismo universal, né, tratando diretamente com a química. E agora que eu estou no doutorado, o meu foco é falar sobre mulheres negras na ciência. E aí agora eu já faço parte de um grupo de pesquisa que é focado nessa parte e projeto de extensão também. E aí todos os cursos, parcerias que surgem sobre a temática de mulheres negras, eu busco participar para me inteirar cada vez mais. E sobre a escrita,
é uma dificuldade, né, que a gente tem demais. Então, assim, quando eu vi que tinha essa oficina sobre escrita, eu achei muito importante, porque sempre bate uma ansiedade, né, um nervosismo na hora de escrever, e eu acho que estando aqui numa roda de mulheres pretas, a gente se entende e a gente com certeza vai aprender bastante aqui e chegar a meios que ajudem a gente a escrever, né? E todas se ajudando. Então, por isso que eu me inscrevi no curso e estou aqui. Obrigada e boa noite. Obrigada, seja bem-vinda e espero que seja muito produtivo para todas nós, e já acho que já está sendo, né? Tem Simone, não se apresentou ainda. Simone está aí? Ah, tá. Beleza. Além da Simone, porque eu não estou vendo todo mundo, acho que só a Simone que falta. O Obi, ele se apresentou ali pelo chat, porque está com um problema lá. Aqui no Rio também estou com problemas, porque choveu, né? Eu acho que isso que deu essa demora para a gente entrar, entendeu? A chuva, né? Eu vou ler um texto aqui, mas eu quero ler depois da apresentação da Simone e dizer que estou feliz, estou feliz. Sempre que a gente vem... Bateria. Marcelina, fiquei curiosa, onde foi o seu doutorado? O ERJ, no Proped. Porque agora tem até um coletivo negro, né? Então as pessoas já estão entrando, né? Ainda é muito difícil, mas a gente está chegando. Não, eu entrei em 2017 e fui até... Passei na seleção, iniciei o curso, foi 2016 para 2017, estudei 2017 todo e metade de 2018, mas foi um ato assim de racismo muito forte da professora, que depois eu conto para vocês, eu fiz um conto, enfim. Foi muito dolorido, tão dolorido que no final de 2018 eu infartei por conta disso. Não só disso, outros processos, mas, sobretudo, o racismo adoece, né? Ele adoece. E aí, a gente está nesse espaço preto, né? Nos sentimos praticamente dentro de casa, ainda que estejamos nessa rede, né? Online. Mas o que uma fala reverbera na outra, e parece assim, caramba, parece que ela é da minha família, porque sentiu a mesma coisa. Para mim foi assim também. Pode falar, meu amor, Simone. O teu áudio. É uma loucura ficar no computador e no celular tudo ao mesmo tempo, tentando dar conta do mestrado. Desse jeito. E eu agora quero voltar. Então, imagina, dando aula, revisando tudo de aluno e querendo voltar, mas vou voltar. Olha, difícil a vida, assim, viu? Estão me ouvindo, né? Tá? Sim, sim. Tá. Simone Oliveira. Eu não sou escritora, gente. Eu leio muito e estou tentando nesse processo de escrita, querendo escrever a história dos nossos e das nossas. Então, eu resolvi contar histórias a partir do momento que eu percebi que a minha filha e as amigas dela não tinham na escola a história dos nossos. E não iriam ter, né, se a gente não fizesse alguma coisa, alguma alteração. Então, eu comecei a ir para as escolas, ir para as bibliotecas, pegar livros
onde as nossas histórias estivessem, levar, fazer convitinho para clube de leitura na minha casa mesmo, trazia, comecei trazendo 2, 5, depois foram 20. Consegui incentivar a leitura para minha filha, não deu conta, não. Mas eu vi muita criança se perceber, se aceitar enquanto crianças negras. E aí trazia os seus primos, ainda que bem clarinhas, e com os cabelos alisados, e aí elas traziam os primos, e aí você percebia, mas não é que a menina é preta? E você não via na família, você não via na escola, você não via referência. E essas crianças se reconhecendo, eu comecei então a contar histórias. Eu sou graduada em letras, fiz gestão de projetos culturais aqui na ECA, que eu sou de São Paulo, e o meu artigo foi sobre as festas de Nossa Senhora do Rosário. Eu não via, e não vejo ainda, vejo muito pouco, crianças dentro das congadas, das Irmandades Negras, no maracatu, e muita gente que não conhece, que nunca viu, sendo que os seus pais viram lá no passado, mas nunca contou para eles. E essas crianças, elas não paravam para ouvir as suas avós. E eu cresci ouvindo minha mãe contar história, né? Então eu comecei a querer contar essas histórias. E aí eu fui nos livros, fui levar para eles, queria que os pais revissem e revivessem isso, porque também se a gente não tem renovação nesses movimentos, nessas manifestações culturais, essas manifestações, as pessoas vão falecendo, os grupos já são bem idosos e não se renovam, e essa tradição se perde. Então, hoje eu estou fazendo mestrado na Federal Rural aí do Rio, trazendo essas histórias, falando de movimentos de resistência, e aí eu elegi Pastoral Afro, é onde eu atuo, e Irmandades Negras Católicas do Rio e São Paulo, mas a partir da história contada pelos seus integrantes. Então, eu quero que as senhoras e os senhores que participam desses movimentos de resistência contem o que é esse movimento, por que eles entraram ali. E, para isso, eles vão ter que me contar a história deles. E é essa história que eu quero contar. Tá uma briga isso, né, na universidade, porque a universidade quer que você faça levantamento histórico dos negócios, você conta aí, não quer que você conte a história, não, a história é para você falar a história das pessoas, você não precisa estar dentro da universidade, mas é lá dentro que eu quero, que o nome dessas pessoas esteja. Então, né? Eu vou parafrasear a nossa mestra Conceição Evaristo, que ela diz que ela quer incomodar o sono dos donos da Casa Grande, né? E eu chamo a universidade da Casa Grande dos tempos modernos. A gente tem que incomodar lá dentro, a gente tem que entrar. E eu dizia para os meus alunos no mestrado da pós-graduação da FEUC que eu não queria ser picada pelo bichinho da academia. Qual é o bichinho da academia? A vaidade, o ego. Então, eu não quero ser picada. E as minhas aulas, né? Eu dei aulas na UFRJ, palestras, ainda mais com o livro Mulheres Incríveis, que tem depoimentos. E muitos alunos e colegas, às vezes, pensavam assim, a Elaine tem que ter uma outra postura. Não. Eu sou uma intelectual preta que nasci na favela. E hoje eu posso discutir pau a pau o que eles puserem na mesa. Eu tenho uma poesia que eu digo isso. Exatamente isso. E cada uma de nós aqui podemos. Porque a regra deles é a graduação, passamos, pegamos. Porque eles fizeram para nos matar e nós e os nossos não concluíssem o ensino médio antigo e hoje o segundo grau antigo e hoje o ensino médio. Né? Então, quando eu cheguei
A graduação eu tinha 31 anos de idade. Idem. Quando eu cheguei ao mestrado, eu era velha do mestrado. Quando eu cheguei no Proped, eu era uma das negras que você contada, porque o Proped é branco. A Rosane está aí, pode me dizer. Que é a educação. Quem está desenhando a educação do país é um dos maiores, né, a nota 7 da CAPES, o doutorado em educação na UERJ. Então, você perceba, quem está pensando a educação nesse país são os brancos. Então, é nesse lugar que a gente tem que estar. Mas com o nosso pensamento, com a nossa roupagem. E vou falar uma coisa que um grande amigo meu, médico, imunologista, depois fez um curso, o doutorado dele em psiquiatria cultural, e ele dizia o seguinte: eu vou usar o dinheiro do diabo para apagar o fogo do inferno. E é dessa forma que a gente vai adentrar esses espaços. As regras que eles puserem na mesa, nós vamos usar. E aí você vai estar pau a pau com ele. Se ele publica lá, eu publico cá. Vamos embora. E aí? Tu bota um artigo, eu boto outro. E vou contestar você na tua linha, na tua altura. É isso que cada uma e cada um de nós que está aqui tem que sair daqui pensando. Porra, eu vou escrever 10 livros. Eu tenho uma convivência agora, não pela pandemia, muito próxima com a Conceição, e a gente tinha grupos, e ela dizia o seguinte: eu não quero que só eu ganhe jabuti. E ela falava para as 30 mulheres que estavam à casa dela, minha filha era pequena, publiquem, publiquem, publiquem. Então, eu tenho um grupo chamado, está um pouco desativado, Leia, Escreva e Publique, que é um mantra que eu criei a partir do meu encontro com Cuti Silva, que vocês devem conhecer, idealizador de Cadernos Negros, e quem não conhece, joga lá no Google, que vai amar, e com a Conceição. Eu nunca vi tamanha ironia nos contos do Cuti, só no da Cidinha da Silva. Eu, quando crescer, eu quero escrever conto igual a eles. E olha que eu já estou no meu 5º conto em Cadernos Negros. Mas quando eu crescer, eu quero ser igual ao Cuti, igual a Conceição. Quando eu crescer. Ah lá, o Obed ingressou na graduação a caminho dos 50 anos. Então, gente, é muito forte esse nosso encontro. É muito forte para mim. É importantíssimo que daqui reverbere para vocês e para nós e para mim, né? Que é sempre uma troca. A gente pensa assim, eu vou lá no curso para aprender. Não, mas a gente chega e eu aprendo com vocês, porque é isso, assim, é algo que vocês... A gente se afeta, né? Um vai afetando o outro. A Rosane quer falar. Depois que a Rosane... Você concluiu, Simone? Concluí, sim. Só concluí, não. Então, e aí é interessante que, assim, eu falo que a minha orientadora é a professora Rosângela Malaquias, vocês devem conhecer, mas eu falo para ela que a minha grande mestra foi a mãe dela, a dona Zulmira. E o Obi também, quando eu comecei a participar dos lançamentos dos Cadernos Negros, eu estava entrando no movimento negro, ele era a pessoa que dizia para mim: essas festas que você faz aí, que você leva o nosso povo, você escreve? Você tira foto? Você publica? Você guarda? E eu nunca fiz isso. Aí tá aí a resposta, Albi. Eu estou tentando agora fazer, agora. Que eu digo que é um pouco tarde, porque muitos deles já se foram, mas nunca é tarde para a gente registrar a memória, né? E eu acho que... Isso que eu ia te dizer. Resgata você lembrar, né, que é da sua memória. Eu tenho uma oficina específica disso, de memória, onde você traz retratos, coisas... A gente faz exercício de memória para poder lembrar e escrever sobre a nossa memória para deixar um legado, né? E é isso. Vamos fazer, vamos publicar, vamos todo mundo ganhar um jabuti, como a Conceição disse. Rosane, fala para eu poder ler o texto aqui que eu quero inicial, que a hora passa rápido, né? Pode falar. Assim, essas falas são muito impactantes, muito potentes, né? Oi, professor.
Desculpa que eu tô meio gripada. Então, assim, elas são muito impactantes, porque eu entrei na graduação numa idade que era a idade correta, mas eu não entrei na graduação no curso que eu poderia, né? Minha mãe também empregada doméstica, meu pai serviços gerais. Eu fui a primeira de uma família negra a entrar numa universidade pública. E nisso eu fiz serviço social por uma estratégia de sobrevivência. Não é porque eu quis, né? Mas assim, eu passei na UFRJ para direito e eu não tinha dinheiro. Imagina na década, desculpa, de 90, né? Eu entrei, eu já tinha feito, tentado nutrição na UF, tinha passado para nutrição, mas não tinha condições de me manter numa universidade federal em nutrição. Passei para direito, não tive condições também. Então, assim, a estratégia minha foi serviço social, né? Que é uma. E aí eu vejo esses dias a minha filha falando: eu quero ser cineasta. Aí eu falei assim: caramba, né? Aí ela falou assim: eu quero ser cineasta. Então, assim, o racismo estrutural ele mexe muito com as nossas possibilidades, né? Não existe meritocracia no Brasil, né? Aí a pessoa fala para mim, mas você chegou no doutorado, você passou no concurso federal, mas não existe meritocracia. A gente, para chegar ao determinado, um pouquinho caminhar, a gente apanha muito, sofre uma violência obstétrica até chegar onde a gente, algum lugar. Né? Verdade. Então, assim, é complicado. É muito complicado mesmo, né? E aí, quando a gente faz um doutorado em educação, a gente vê que nem tudo são flores, nem tudo é o que... Porque eu faço uma disciplina chamada fracasso escolar, com dois professores que eu amei no Proped, só dois, que foi... Amei, mas amei, sim. Eu adoro a minha orientadora, e gosto muito do Senna. Então, assim, tem uma disciplina que eu penso muito, que é o fracasso escolar. Essa escola que a educação pesquisa é uma educação direcionada ao negro, educação pública. Não é à toa que cada vez mais ela vai se fragmentando, vai se precarizando. Porque é adicionada a nós. E quando chega na universidade, né, aí é a classe média, porque nem a burguesia frequenta a universidade pública. Ela não frequenta mais, ela manda seus filhos para fora. É isso. Então é isso. Rosane, eu vou... Obrigada, porque já são 8h13. Eu vou fazer uma provocação com um texto aqui, pedir que vocês façam um textinho de volta e a gente continua o papo. O texto é o ato de escrever. Estão me ouvindo? Eu travei. Sim, estamos ouvindo. Então, beleza. Que aqui a tela está travada para mim. Vou ler. O ato de escrever. A escrita é fascinante, digo isto com muita tranquilidade, pois a cada dia me surpreendo com o que o outro escreve, assim como com o que escrevo, com as possibilidades que a escrita me permite. E minha intenção é desmistificar esse ato, o ato de escrever. Sei que pode ser uma missão pretensiosa, porém acredito ser necessária, pois a partir do momento que nos descobrimos nosso potencial. Podemos ganhar o mundo, crescer enquanto pessoas, no melhor sentido da palavra. E o ato de escrever, por vezes, pode ser congelante para muitos e suave para outros tantos. Em que time você está? No congelante ou no suave? Seja em qual time estiver, te convido a transitar por esta estrada com algumas técnicas, sem medo,
com coragem, sendo você, se jogando, encarando de frente, partindo para cima, enfim, vamos adentrar ao mundo da escrita e descobrir que, quando queremos, podemos jogar qualquer jogo e sair vitorioso no final. E se não sair vitorioso na primeira partida, no mínimo vai aprender diversidades de jogadas. Para fazer um gol, mas neste caso um gol de letras. Para escrever, você precisa ler muito, ler de tudo: jornal, revistas, gibi, livros, artigos, teses, cartas, tudo que vê pela frente e que te agrade. Sim, a leitura tem que ser convidativa, do tipo daqueles pratos maravilhosos, do tipo da chamada de um programa interessante. Por exemplo, o que me atrai, às vezes, é o título de um artigo, uma frase, algo que alguém diz, pois tudo te leva a ler e tudo te leva a escrever. E se não é bem assim, vamos pensar em coisas que você goste de... Vamos pensar em coisas que você gostaria de ler ou de escrever. É bem aí que nasce a escrita, numa inquietação que nós temos. Assim nasceu esse texto, na minha inquietação de apresentar a escrita de forma bonita, sem trauma, com beleza, assim como ela se apresentou para mim. Bem suave. Escrever é isso, é pegar caneta e papel e começar a rabiscar o que vem à mente, ou estar diante do computador após ter pesquisado muitas coisas e ainda não encontrou bem o que você queria. Para expressar seu pensamento. Você senta e escreve, aí nasce um texto. A Toni Morrison, uma grande escritora que admiro muito, diz o seguinte: se tem um livro que você gostaria de ler e ele não existe, escreva-o. E assim fui eu com este texto. Eu precisava explicar da melhor forma como é o ato de escrever para mim e como ele pôde passar de congelante a suave para vocês, ou de suave para a cereja do bolo. Entendem? É um pouco de muitas coisas reunidas, mas a principal delas é a coragem e a vontade de escrever, ou ao menos de ousar. No meu caso, foi a ousadia que me levou a escrever. É a ousadia que me faz entrar neste universo de escrita criativa, de levar as pessoas a perderem o medo da escrita, a desejarem narrar suas histórias, tal qual aquela típica frase: minha vida dá um livro. Quem nunca ouviu essa frase ou já repetiu? Pois bem, toda a vida dá um livro, toda história dá um livro e por aí vai. Não tem receita, tem sugestões. Por exemplo, pensar, pôr no papel, ler, reler, arrumar, rearrumar, escrever, reescrever, dividir com os amigos. Ajustar, nasceu um texto. Essa pode ser uma sugestão de escrita. Tem várias, e cada um vai descobrindo a sua forma de escrever, seu jeito. Eu, por exemplo, escrevo melhor à noite e de madrugada. Gosto do silêncio, eu moro em apartamento, no primeiro andar. Durante o dia, tem o barulho das crianças, dos vizinhos. Embora eu consiga ler e trabalhar, não produzo bem durante o dia. Se for preciso, faço. Mas render mesmo, rendo à noite. E assim como eu, cada um descobre seu melhor método, seu melhor horário para escrever. No início, eu só escrevia a lápis e eles tinham que estar bem apontados. Mas como sou pesquisador, escritor e colunista, hoje meu ofício é escrever. Preciso escrever no celular, no bloco de notas, no WhatsApp, anoto uma ideia num caderninho ou no celular. Vamos mudando como o tempo muda. Assim como as coisas evoluem, nós evoluímos também. O melhor de tudo no ato de escrever é colocar emoções reais ou imaginárias no papel. E em algum momento de sua vida, alguém se vê no seu texto. Ou você toca alguém, emociona alguém. E acaba se emocionando com esse retorno. A escrita, ela atinge uma infinidade de pessoas, de forma que, por vezes, você nem imagina.
Porque ao escrever, você pôs no papel o que estava dentro de ti, sem pretensão, mas que tem muitos efeitos positivos. E o maior deles é a coragem em pôr no papel sua ousadia em forma de texto. Elaine Marcelina. Eu vou mandar na lista de transmissão esse texto para vocês. E nesse minuto eu vou dar 15 minutinhos para vocês escreverem o seguinte: a escrita para vocês é congelante ou suave? E explicar por quê. Certo? Vocês já querem que mande o texto, filha? Manda para eles na lista. Ela vai mandar na lista de transmissão, porque às vezes a pessoa prefere fazer a sua leitura, né? O PDF. Entenderam? Alguém teve uma dúvida como produzir esse textinho agora? Tiago? O som aqui para mim está um pouco baixo. O som não está me ouvindo bem? Não, estou te ouvindo, mas está baixo o som. Eu vou ver se eu ajusto aqui e vou tentar escrever. Tu já tem esse texto, não tem? Oi? O ato de escrever. Ele está aqui, no grupo do... Ela vai passar para vocês? Espera aí, Tiago, que eu vou ver como resolver essa questão de estar o som baixo. Além do Tiago, alguém tem alguma outra dúvida? Se não... A pergunta é... Vocês podem até reler. Eu estou dando esse tempinho só de 15 minutos, pode ser até de 20, para que vocês escrevam se o texto... Se a escrita para vocês é congelante ou suave, e por quê? Eu estou também com uma voz baixa, rouca, Tiago. Não sei se é isso, né? Compreendo. Talvez seja isso. E aí eu vou ver o que estão botando aqui no chat, vou dar 20 minutinhos e vou mandar, além desse texto, o outro, que depois que a gente voltar, tiver o debate, eu quero ler só... Ah, Simone, não tem problema, mas depois você pode mandar para o meu e-mail que eu deixei aí. A Simone está na rua. Eu vou colocar esse... A Lorena está com a internet péssima, não tem problema. Mas é só para a gente fomentar um debate e eu tentar entrar também no textinho da Carolina, tá? Então, vão, na verdade, 2 PDFs para a lista de transmissão de vocês. Tá ok. Obrigada. Aí, Tiago, depois você se apresenta para a gente. Quando a gente voltar, eu vou iniciar com você, porque todo mundo se apresentou, tá bom? Meu nome é Tiago, faço parte de uma oficina de teatro que é ministrada pelo Robson Santos, ator negro também, inclusive. E, assim, a escrita para mim tem sido algo que antes, na minha infância, eu fazia muito, mas de um período da minha vida, eu parei de praticar, né, devido às coisas que vai acontecendo na nossa vida, e agora eu estou retomando, entendeu? Agora eu estou retomando, estou reescrevendo, começando a escrever de novo, começando a mais com esse contato de novo com a arte, tá me aflorando outros lados artísticos que eu tinha e eu deixei morrer, né? Tem sido fundamental na minha vida, até porque, né, você quando está numa aula de teatro, escola de teatro, leitura e escrita é fundamental, né? Você tem que estar lendo muito, tá escrevendo muito e os exercícios são muito voltados para isso. Eu sou Então morador é de isso. Madureira. Ah, de Madureira, então, aqui do Rio, beleza. Eu sou de Campo Aqui do alto do Grande. Morro da Congonha e Ah, estamos levando, né? Se quiserem saber mais de mim, é só perguntar que eu sou meio tímido, como todo Então, ator, né? Simone, o que nós colocamos?
Você Oi? coloca lá no chat, seu contato, seu Insta, tem o meu lá também, para a gente aqui se conectar. A gente tem uma lista de transmissão para a gente não perder contato, um apoiar o outro nas suas corridas Sim, aí, né? Pela literatura, pelo teatro. Eu tenho os textos aí no teatro, quem sabe você me ajuda, que eu estou querendo fazer alguma coisa no teatro também. Entendeu? Sou roteirista. Não jogo nas 11, é que a escrita leva a gente para esses caminhos, né? E você vai se testando. Será que eu dou conta de escrever para o teatro? E vai, escreve. Aí dou conta de participar, de virar roteirista. Virei roteirista, estou com o filme pronto. Filme pronto, não. Estou com argumento, estou escrevendo roteiro, e tem pessoas interessadas em fazer o filme. Então, assim, a gente tem muita coisa para trocar, Tiago. Tiago e todo mundo que estiver aqui, estiver interessado, né, em dar continuidade. Hoje é uma oficina gratuita, a gente pode trocar, sabe, figurinha, né, e tô se ajudar, entendendo. é importante. Vocês vão receber 3 textos na lista de transmissão agora. O ato de escrever para produzir esse textinho. Meu sonho é escrever, é tudo trecho. Só o ato de escrever que está na íntegra. É a Um minha texto. primeira vez, é a minha primeira vez nessa plataforma. Eu não sei ainda mexer direito. É o quê? Aqueles 3 pontinhos que eu. Não, eu não estou botando aqui porque o meu computador está lento. Aí vai mandar no seu celular. Aí eu vou fechar aqui. Você não recebeu o contato da aula hoje? Recebi. Então, por ali que você vai receber pelo Zap. Minha filha está aqui do lado, na assessoria, vai mandar os textos para vocês. 3 textos. Esse, que geralmente eu leio com um aluno aqui. Como a rede está muito lenta, que choveu aqui em Campo Grande, demoramos, entramos atrasados, aí eu não quero atrapalhar. Então, eu vou fechar o microfone agora, são 8h27. 8h47 a gente volta. Leiam aí e digam como é a escrita para vocês. Tá bom, tá Suave bom. ou congelante e por quê, tá? Tá. E a gente volta 8h47. Vou fechar aqui. A Eliette pediu para quem for terminando escrever no chat. Mas aí quem não terminou, mas pode falar, né? A sua ideia, o que iniciou. Quem vai começar? Posso Pode. começar? Sim, claro. Deixa eu ligar aqui. A escrita muitas vezes é congelante para mim. Lembro por que ela é congelante. Na época da escola, eu estava num momento muito feliz. Boas notas, especialmente na história. Nesta prova que fiz de história, escrevi uma prova maravilhosa, com uma escrita suave, feliz, consciente. Mas na hora da entrega, tive o momento mais congelante que duraria para a minha vida acadêmica. A professora entregou a prova, me deu parabéns, falou que a minha escrita estava maravilhosa. Mas do meu lado tinha um menino muito branco e falou: a senhora acredita realmente que ela escreveu essa prova? Foi a primeira vez que eu vi que o meu saber era duvidado. Foi aí, terminei, é isso. Fiz bem curtinho. Profundo. É que a gente não vai conseguir desmembrar agora para ouvir os colegas. Mas aí você já diz tudo, né? A gente escreve e as pessoas duvidam, né, da sua capacidade. E às vezes isso vai te dar esse medo depois. E você não sabe de onde, né? Eu sou capaz, eu sou capaz. É assim. Mas obrigada, parabéns. Quem quer falar agora? Eu acho que eu posso falar agora, né? Que eu escrevi. Pode? Pode, claro. Então, a escrita, para mim, no atual momento, ela é congelante.
devido ao meu cotidiano intenso e constante que eu tenho vivido. Eu não tenho parado muito para escrever, apesar de eu amar escrever, e para mim ela é suave escrever, porém está sendo congelante no momento que eu estou vivendo. Só. Muito bom, irmão. Porque isso aí é para refletir e pensar assim, será que eu ultrapasso essa barreira? E aí eu tenho uma outra analogia que é das gavetas. Colocar gavetinhas, principalmente essa é muito boa para quem está fazendo TCC, dissertação. Que horas eu acordo? Eu não tenho tempo, Elaine, né? O teu cotidiano. Então, se você quiser ler primeiro, né, para depois produzir, você vai acordar mais cedo do que a tarefa que você tem. Vai tirar 1 hora ou 2 para leitura. Depois, no fim do dia, no meio do dia, você vai. Isso eu chamo de gaveta. Você vai abrir aquela gaveta. Quando eu abro essa gaveta, significa assim, uma gaveta virtual, imaginária, não é Nárnia, tá? É uma gaveta onde eu abro, fecho o celular, me tranco e digo para minha filha: só se morreu, me chama, mais nada, né? E aí, e dependendo da situação, não vou fazer nada. Se eu não for cuidar do sepultamento, me avisa do enterro, porque a minha gaveta para aquilo ali, digamos, eu tenho que entregar aquele trabalho. Eu, nesse momento, estou revisando um infantil. Então, eu tenho que ter, nesse fim de semana, eu não vou sair de casa, porque eu tenho as minhas gavetas. E nessas gavetas não tem tempo para eu responder o WhatsApp, para eu ver as redes. E aí eu boto 2 horas para a gaveta do que eu tenho que terminar. Mais 1 hora para a gaveta dos projetos. Outra hora para a gaveta dos alunos que eu tenho que dar retorno. Elaine, você é só gavetas? Não. Mas quando eu quero uma coisa, eu vou fazer essas gavetas. Deixá-las depois fecho, depois abro, e aí as coisas serão concluídas. Entendeu? Quer falar, Tiago? Não, não. Eu, pela dificuldade de eu não estar escutando, agora eu botei até um fone via Bluetooth aqui. Eu não entendi direito o exercício, entendeu? Eu achei que era para ler um dos textos que vocês me mandaram pelo WhatsApp, mas a escrita tem mudado um pouco a minha vida. Assim, a questão em questão assim, de eu estar escrevendo para produzir, para, tipo assim, a gente estamos planejando fazer um canal de audiovisual, de audiovisual. E eu, junto com os amigos, estamos escrevendo. E eu sou motoboy, sou barbeiro, sou um monte de coisa. Aí Joga nas eu estou ondas. escrevendo dentro desses assuntos que eu vivo. A luta do motoboy no dia a dia, entendeu? Motoboy preto, né? Tu sabe como é que é? Passou de moto no trânsito, já tem gente Com fechando o medo, vidro do né? Achando carro, que é assalto, isso, fechando tudo, achando que é e você só assalto, está um indo monte fazer de, uma entrega. um monte de N coisas, muitas coisas, coisa que se eu contar aqui, Dá um né? Eu sei livro. que vocês Dá um passam por livro, dá muita, um curta e dá um longa, né? em uma série. Já quero participar desse trabalho. É isso aí, vamos para cima. E aí eu tenho escrito, né? Aí nas segundas-feiras a gente se encontra para poder o contato corporal de teatro, né? Daquele de cena, de alinhamento, e nas quartas mais aquele contato mais de escrita, de produção, mais de roteiro, de decupagem, dessas coisas. Muito bom. E aí, o que você escreve, né, dessa forma é crônica.
que essa escrita do cotidiano, ela vai... Você pode levar ela para um conto, para onde você quiser, né? Para o teatro, mas são exercícios. E eu acabo... O meu curso completo ele tem 6 módulos e nós estamos gravando para eles serem online e você comprar o módulo lá. Eu quero escrever crônica, eu vou comprar o módulo da Marcelina de crônica. Vou comprar o módulo, sabe? Porque aí fica mais fácil. Porque, às vezes, quando eu abro a turma, a Eliette quer entrar, mas ela não pode. Mas se ela comprar aquele pacote lá, no horário dela, ela vai fazendo aquilo ali. Como você, cronista, que vai pegar essas crônicas, transformar num texto para o teatro, não é tão fácil. Se você for transformar para o audiovisual, por exemplo, o curta que eu tenho, o curta é 90 minutos, então cada página é 1 minuto. Então eu tenho que escrever 90 páginas. Então eu tenho que pegar o argumento e fazer esse exercício para o roteiro com 1 minuto, porque o tempo no audiovisual e a escrita, então é isso que você vai fazer e é isso que eu estou montando para facilitar, né? E para que a gente possa ganhar o mundo e vamos para cima, como o Thiago falou. Eu queria ler aqui o que a Simone está colocando, que acho que ela está na rua. Ela colocou o seguinte: o banho também faz me soltar o pensamento. E peraí, deixa eu ver se eu vou aqui para ver se. Acho que começa um pouco mais em cima. Isso. Botou, ó, escrevendo, ingressei na graduação a caminho dos 50, em 2005, graças a cursinhos populares, cotas, Enem, ProUni, sou o terceiro de imensa família a entrar num curso superior. A Simone escreve, vou aqui desligar a câmera e tal. Aí ela, minha internet está péssima, da Lorena. Vamos embora. Aí aqui, quem foi terminando de escrever, aí vem o que a Simone está falando. Me congela toda vez que sento à frente do computador ou quando pego caneta e papel. Não sou boa com as palavras. Elas fogem de mim. Me perco nas ideias, entre vírgulas e pontos, ou perco o rumo. Retorno ao início do texto e saio corrigindo e depois não lembro mais o que queria dizer. Gosto mais de falar, porque o ponto, a vírgula, o travessão eu posso colocar na respiração, no olhar, no gesto. A madrugada liberta meus pensamentos, mas me deixam travadas na cama e não consigo levantar, porque senão eu acordo. Se não acorda marido, filha, cachorro, sente que levantei, daí tudo fica perdido quando acordo, porque não lembro direito o que pensei ou sonhei. Vamos lá. Dentro disso aí, tem várias estratégias. Criar um grupo dentro do WhatsApp ou no bloco de notas, ou você comprar aquele gravador digital. E se você acha que na fala você vai melhor, põe tua ideia toda na fala. Grava um áudio. Quando você for transcrever, Elaine, eu vou ficar a vida inteira transcrevendo. Não, o mundo evoluiu a tal ponto que tem um programa aí que você coloca e ele vai escrevendo lá para você o que ele está ouvindo. Não sei onde tem isso, mas os mais jovens aí sabem. E aí, com isso, diz que tem até no nosso celular, que aquilo no WhatsApp vai ouvindo e tal. Por quê? Ou você transcrever, que aí na hora que você for transcrever, você vai fazer essa pontuação, mas não perdeu a ideia principal. Que é isso que eu falei também, que dá esse medo. Porque quando você pensa muito, o mais bonito daquilo tudo foi embora. Então, passa a gravar. Vai gravando. Em algum momento, não, eu quero mexer naquilo ali. Transcreve e arruma. Cada vez que a gente mexe, nós somos criteriosos. Cada vez que a gente mexe no texto, a gente acha que ele precisa melhorar. Mas a gente tem que chegar a um ponto de confiar nos colegas, nos pares. Lê para mim, me ajuda, tá bom? Entendeu? E uma hora mandar ele do jeito que tá, porque senão você vai ficar parado naquele ali. Eu tenho esse método também. Eu uso esse método do WhatsApp. Eu tenho um grupo aqui no meu WhatsApp que é
eu sozinho. E aí eu coloco tudo que eu preciso lembrar, entendeu? Aquilo é as ideias da madrugada, que acontece muito. Isso. Aí ela bota aqui. Um dia espero que a escrita seja mais suave do que congelante. Vou te contar uma história. Ela vai sempre, em algum momento, ser suave, em algum momento congelante. Ela só vai ser suave depois desse processo todo. Depois do parto, da limpeza da criança e tal. Quando você apresentar a criança, é um momento suave. Por quê? Toda vez que eu estou escrevendo algo, não é que aquilo me congela, mas me dá um frio na barriga, eu quero produzir da melhor forma, e aí o congelante não passa a ser assim, congelante de me paralisar, mas no sentido de me colocar lenta. Mas eu já entendi também, ouvindo algumas lives da Conceição Evaristo, você pode puxar lá no YouTube, tem muita coisa, que ela demora para escrever. E o demorar não é ruim, porque o demorar, você vai... Ela sempre diz que demora porque ela quer construir a melhor frase, o melhor contexto. E aí, por isso, você vê que ela é a grande mulher negra da literatura nesse momento, que ganhou o Jabuti, e, para além disso, é muito humana, né? Muito parceira. Com pouco tempo que ela tem, ela dá dicas para a gente. E aí é isso, se você consegue também ouvir essas pessoas que estão produzindo e ouvir os compositores. Existe um documentário chamado Onde a Coruja Dorme, do Bezerra da Silva. Elaine, tu vai desencavar o Bezerra da Silva? Vou. Porque o Bezerra da Silva, ele cantava aquelas músicas e os compositores dele eram da favela. E é muito, assim, muita gente aqui, no meu caso, eu fiz história, então não foi a minha graduação que me fez escrever. Fomentou. Mas quando eu participo de entrevistas, eles querem que eu diga assim, que aos 10 anos eu estava lendo Machado de Assis. Não, 10 anos eu estava ajudando a minha mãe a criar meu irmão para ele trabalhar como doméstico. Eu nem sonhava com isso, né? Mas quem vê o filme do Cazuza, eu faço essa relação, ele era um belo compositor, gosto muito, trabalho com as músicas dele em aluno do ensino médio, mas existe o seguinte, existe um trecho do filme, que aí a gente vê como é o racismo estrutural, que aos 10 anos ele está na casa do Tom Jobim, com Pedro Bial, conversando com o Tom Jobim sobre escrita e tomando um pilequezinho. Então, esse menino que tinha uma estrutura e já tinha uma veia artística e um pai dono de... O cara cresceu no mundo. Mas porque ele cresceu 10 anos... Você imagina se nós aqui, com 10 anos, estivéssemos lendo e conversando com Tom Jobim. Realiza. Que oportunidade. Estaríamos lá no local que o Bial está. Que privilégio, né? E é o privilégio da branquitude. Entendeu? Então, quando um de nós produz mediante a tudo que nós passamos, meus amigos, a gente tem que... Galera... Oi? A gente tem que celebrar, sabe? Celebrar. Um ler o outro, um colocar o material do outro, sabe? A gente tem que fazer isso. Mais alguém para ler? Posso ler? Pode. A escrita, para mim, foi por muito tempo algo muito suave, um refúgio. Sempre gostei muito de ler e de escrever. Escrevia poemas, cartas, textos de mistério, romance, histórias infantis. No entanto, nos últimos tempos, a escrita tem se tornado congelante. O rigor do meio acadêmico, o medo de cometer plágio, o medo do texto produzido não ser considerado de qualidade satisfatória, entre outros tantos, tem paralisado minha escrita. Ainda assim, segue vivo dentro de mim o gosto por escrever. Neste momento, busco fortalecer minha autoconfiança para que a escrita flua com maior naturalidade. Quando
Eliette, quando você busca a escrita, quando você vem no dia de hoje, pode ter sido cansativo para você, tá até essa hora falando de literatura com uma mulher que você nunca viu na vida, que sou eu, você não vai fazer plágio, meu amor. Quem faz plágio não faz isso aqui, não senta para aprender. Então já tira isso da tua mente, que tu não vai plagiar ninguém, que tu é porreta. Tem uma outra analogia que é deixe seu rio jorrar. Eu não ensino ninguém a escrever. Eu tiro a represa, o lacre daquele rio que está dentro de vocês, que é um rio de palavras e possibilidades. Então, eu digo que eu dou dicas. E aí, quando você se permitir que alguém tire esse lacre, você vai embora. Porque o cara que compra trabalho na universidade, o cara que rouba a música do outro, né? Você sabe que tem isso até hoje na música. Os textos, tem gente roubando o texto do outro, a ideia do outro. Enfim, porque o cara, né, não tem nem um pensamento, ele precisa roubar do outro. Mas porque ele não estuda, ele não senta a essa hora para sentar e estar aqui nesse bate-papo. Eu estava nervosa no início, com medo das meninas que entraram cedo ir embora, mas elas esperaram eu nervosa no celular, passar para o computador e aqui estamos. Eu saí do meu trabalho às 16 horas. Cheguei aqui, tomei café, comi não sei o quê, já fui ligando para minha filha, arrumei essa estrutura aqui. Então é isso, assim, é se propor, fazer e chamar e assim, convocar quem é parceiro. Nós temos muitas amizades tóxicas. O ser humano, né, é complexo, mas você sabe quem é teu parceiro, quem você pode dividir seu texto. Entendeu? Então, chama esse parceiro para conversa. Eu sinto vontade, eu tenho um projeto aqui na Zona Oeste chamado Casa da Marcelina, que eu falei no início, quem chegou depois não viu. E aí a minha ideia é a gente, assim, uma vez no mês a gente vai estudar conto. Vamos pegar lá os contos do CUT, vamos dialogar, estudar, dissecar o livro do CUT. Porque aí, se você não sair dali escrevendo uma porrada de conto, meu irmão, vou falar igual a Emicida. Se você não for o responsável pelos seus sonhos na Terra, meu irmão, quem vai ser? Levanta e anda. E no nosso caso é levanta e escreve. É isso. Eu sou responsável por esse caminho. E não é um caminho fácil, mas ninguém disse que seria. Né? É verdade. E a gente que está começando, e a gente que está aí começando, temos muitos do que a Eliette, né, falou, dos bloqueios, né? Esses bloqueios de o que a pessoa vai achar, como vão receber aquilo que eu estou escrevendo, né? E faz parte muito, muito da gente mesmo, porque até pelo que já vem acontecendo já dentro da nossa história já há muito tempo, então a gente acaba carregando isso aí com a gente e achamos que vão desmerecer a nossa história por causa da nossa cor, né? Podem até desmerecer, mas vamos contar elas do mesmo jeito, com o mesmo vigor, porque um dia alguém vai olhar para a gente e vai olhar, caraca, esse cara tem alguma coisa para contar, essa mulher tem alguma coisa para falar, eu gostei do que ela está dizendo aí. Né? A gente vai tocar alguém, né? Nem que for o nosso povo, né? Que a gente toque o mundo, e vamos começar pelo nosso povo, pela nossa gente, por Isso. nós. Ver uma sala preta dessas numa terça-feira à noite é vitória. Tempos pandêmicos, estamos vivos. Eu, em 2020, lancei o primeiro curso, né? Aí, quando virou 2021, eu falei, gente, olha só, ainda está na pandemia, não tem vacina. Não morreu, cai dentro da leitura e da escrita. Aí os alunos riem. A gente está em 2022. Está tendo aí uma volta, né, dos casos. Usa máscara, faz tudo direitinho. Acordou, abriu o olho. E não morri, não. Vou ler e vou escrever. E não morri, não. Vou escrever uns 3 páginas da tese. Gente, não morri. Vou escrever a dissertação. Gente, não morri. Vou escrever lá o meu dia a dia na moto. E é desse jeito. O papo é esse.
Elaine, você acorda todo dia com esse humor? Não. Acordo descabelada, vou lá para fora e converso com o sol. Quando não tem sol, converso com o tempo. Aprendi isso com a minha mãe. Eu sou uma mulher do candomblé de raiz de matriz africana, né? A minha irmã é católica, já foi evangélica, e eu digo que eu nasci livre e posso ser o que eu quiser. Mas, sobretudo, eu tenho força. A minha religião, ela fala da natureza. Mas na fé que você tenha, não importa qual seja, você tem que levantar e acreditar nisso, abrir o olho, meu irmão. Tu tá vivo e tem mais uma chance para resolver o que tu quer. Você não veio a passeio. Ou veio? Então, dá Não até um mesmo. texto, né? Você veio a passeio? Sim Não. ou não? Por quê? Não mesmo. Passear. Não vi mesmo. Senão eu não ia fazer tanta coisa. E se eu viesse passear, eu ia ficar deitada vendo um montão de série, que eu adoro. Né? Mas não dá. A gente tem que trabalhar, ganhar um cruzeirinho, né? Pagar o boleto. Pagar a internet, pagar aula online. Tá? Então, como é que a gente vai passear? Os brancos pode, porque eles têm a estrutura da branquitude. O cara com 10 anos. Não tô, eu adoro, já vi o filme do Cazuza umas 3, 4 vezes. Chorei. A força daquele cara, mas um belo compositor. Mas o que eu estou querendo dizer é que, se todos nós aqui tivéssemos aquela estrutura, porra, já tinha vários livros publicados. E é sobre isso, desse racismo estrutural, que é difícil para as pessoas entenderem, mas ele está aí, não precisa desenhar. Aí vamos para o filme do Tim Maia. Quem assistiu? Eu assisti. Assisto direto e choro, porque era um grupo, o Roberto Carlos correu da raia, quis sair sozinho, o Tim Maia ficou indo atrás dele direto, até conseguir. E o Tim Maia era obstinado, tinha o dom da composição, da música, morreu daquela forma trágica, questão de drogas, mas na biografia do Nelson Motta, né, que o filme é baseado na biografia, tem pessoas que criticam, mas assim, na Cidinha da Silva no livro da Cidinha da Silva tem um conto falando da biografia do Tim Maia. E ela diz o seguinte, que uma vez o Tim Maia foi preso e aí todo mundo começou, né, a cantar as músicas dele e o delegado teve que soltar o Tim Maia, né, porque a galera toda... E assim, um homem negro, olha o caminho que ele trilhou, vendendo aquelas marmitas na Tijuca, teve que ir lá bater na porta do Roberto. Não tenho nada contra o Roberto Carlos, mas até hoje eu acho que ele é um cara que não tem voz, né? Assim, fraco nessa coisa. Mas é o caminho dele, não desejo nada de mal. Mas, assim, para você entender que naquele quarteto que eles criaram, o branco se sobressai e para o negro... E aí, o que eu vejo no filme do Tim Maia? Eu não vou desistir nunca. Só quando jogarem o último torrão de terra em cima de mim. E outra coisa, não sei se vocês sabem, quando a gente vai embora, é sem calcinha, sem a parte de baixo. Eu já falei para minha irmã que eu quero... porque as pessoas têm tanta vaidade, o ego, mas vai só com a roupa... Vocês... Porque minha mãe morreu ano passado, não ri não, gente. Eu tenho texto Medo da Morte, tem um montão de coisa. E isso é para poder falar, tocar no coração e na ferida desse pessoal que tem um ego danado. Quando for embora, não vai dar para levar metade da folha, não dá para levar nada. Nem calcinha, nem sunga. Só meia, tá? iPhone, qual é o último iPhone aí que eu não tenho? Estou querendo ter. Não dá. 13. Não? Qual é o número do... iPhone 13. Não iPhone vai 13. poder levar, amor, o iPhone 13. Não pode. Só florzinha, sem calcinha. Por isso que no meu
enterro eu quero uma playlist. E se eu faltar o evento, vocês me busquem para ouvir. Que eu não quero ir embora nem tão cedo. E aí, Esse é o único que não tem como a gente faltar. não, mas vai que rola, né? Eu quero faltar, não vou. Não vou nesse Ah, evento. é. Não tenho roupa para esse evento, não tenho calcinha. Porque o cara falou que vai. Mas isso não é uma loucura. É sobretudo dizer assim, não adianta ser arrogante, né? Alguém falou que o Ober é muito humilde, né? E vocês quem é de São Paulo conhecem o Akin Schintê, e eu gosto muito do quando o Akin Schintê fala assim, na humildade sem maldade. Quem já ouviu o Akin Schintê ou conhece? É um Não. poeta, puxa lá na internet, ele declama, ele é maravilhoso, e ele tem uma poesia dele, é um slam falado assim, e ele sempre fala assim, na humildade sem maldade. Então é isso. Eu, Elaine Marcelina, estou aqui dando uma aula de escrita para vocês, parafraseando aqui em Schintê, na humildade sem maldade. Por quê? Muitas pessoas gostariam, e fazem isso, eu acho bacana, chegar aqui e falar assim, não, porque o Fanon, né? O Fanon, a menina já está infartada dele lá na tese dela, da que a professora já jogou ele dentro da cabeça dela, já jogou na minha. Não estou falando mal do Fanon, mas não é isso que vocês vieram buscar aqui. Vieram buscar dicas para escrever melhor, que é o que você lê do Fanon, não é isso? Amadou Ampatebá, quem já leu A Tradição Viva, que é um texto que tem, você pode buscar na internet, vai vir um PDF, é um texto que tem naquela coleção Áfricas, da Unesco. Amadou Ampatebá é um africanista que ele fala dessa oralidade e fala que o ancião mais velho em África, ele é um arquivo vivo. Quem falou das memórias? Alguém falou das memórias do que a avó contava? Que ele escreveu assim. Foi a Simone, né? Então, você tem que ler. Você conhece Amadou Ampatebá? Já está bebendo. Aqui também. Aqui é maravilhoso. Então, e aí tem um outro, que eu esqueci o nome agora, que esses africanistas eu estou conhecendo aos poucos, Tianobucar. Quando você vê a tradição viva, lá em cima tem uma escrita pequenininha do Tianobucar. Procurem Tianobucar. Por quê? Eles são os africanistas que estão falando dessa memória e dessa oralidade. E aí, quando a Simone mesmo diz que o que ela ouve ou sonha, ela não põe para o papel, porque a nossa ancestralidade e a nossa cultura africana, ela é oral. Depois que você passa para o papel. Então, você vai ler isso em Segredos Guardados do Prandi, que fala do Caderno da Manhaninha, em outros autores que estão discutindo oralidade e memória, né? Sobretudo. E aí, eu não gosto de ser essa pessoa que tá. Eu gosto, lá quando eu estou escrevendo um artigo, eu boto o nome dos caras lá, porque eu já lia e tal. Aqui não, aqui é uma conversa para que quando você ler essas pessoas, você ter mais facilidade e empoderamento e força, até para questionar o cara. Pô, gostei do que o Amadou Ampatebá falou aqui, mas eu li um outro cara, o Tianobucar, e fazer um paralelo ali. É sobre isso. Então, eu não critico, porque cada um tem sua lógica, seu formato. As pessoas falam assim, Elaine, a sua oficina, quando eu faço, que eu cobro a oficina, né? Aqui foi um prêmio, que está gravando, não sei se gravou no início, eu ganhei um prêmio do Cultura nas Redes 2, da Secretaria de Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro, para dar essa oficina em contrapartida. Então, imagina, uma mulher preta, de 48 anos, que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu ganhei esse prêmio para estar aqui dialogando com vocês. Isso é rico demais. Já me senti um privilegiado. Entendeu? É um prêmio.
Pô, eu ganhei um prêmio para isso, para fazer essa oficina. Olha que coisa maravilhosa, que coisa mágica, né? E aí, mas eu venho fazendo isso há mais de 6 anos. Eu comecei com crianças. Eu levo crianças. Eu tenho uma oficina que se chama Oficina Meu Primeiro Livro. Então, essas crianças, eu levo elas a escreverem o seu primeiro livro. Aí, quem nunca escreveu, vamos embora, vamos fazer. É desse jeito, entendeu? E é isso. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Quando vocês lerem o trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, que não vai dar para ler aqui, vocês vão ler em casa, eu vou pedir que vocês façam um diálogo com a Carolina, porque tem um trecho ali que ela diz assim, que quando ela se descobriu poetisa, ela achou que ela tinha uma doença e que ela queria arrancar os dentes, porque os pensamentos poéticos vinham o tempo inteiro. E ela não se achava capaz de estar naquilo ali e tal. Então, que você escreva... Imagina uma carta que você está dialogando com a Carolina. Carolina, ao ler isso, eu fiquei lembrando que quando eu descobri, quando alguém me chamou de poeta, eu paralisei. Pô, sou eu mesmo? Né? E fazer essa coisa meio louca que escritor não é normal. Já começa por aí. Se for normal, não dá para ser escritor. Porque a gente viaja na maionese, a gente conta os negócios assim. Esse texto que depois eu posso mandar para vocês, O Medo da Morte, foi quando eu descobri que tinha problema de coração. Aí lá no finalzinho é uma crônica, eu vou falando assim, que eu tinha medo de bater de frente com a morte quando eu abrisse a porta, ela ia estar ali, e que não sei o quê, quando eu entrasse no banheiro e tal. Aí, de repente, eu falei assim, é melhor parar de ficar com medo dela, que ela vai sair dos afazeres dela, vai querer me encontrar. Como eu não estou querendo encontrar com ela, eu vou cuidar da minha saúde e deixar ela para onde ela está. É mais ou menos isso. Então, é brincar com coisas, suavizar. Elaine, você está sendo cruel, a gente perdeu tantas pessoas no Covid, perdemos. Eu perdi um irmão em 2020, né? Nossa mãe não morreu de Covid, mas fez 1 ano. Eu estou me reestruturando agora, e me reestruturando com esse afeto, com esse amor de vocês, e retomando o meu trabalho, que ficou parado aí mais de 10 meses, no mínimo. Né? Porque foi bem difícil para mim suportar, mas o que um belo dia foi lembrar que a minha mãe, como ela trabalhava muito, era doméstica, diarista, ela não podia ficar chorando de depressão, que ela tinha 5 bocas para alimentar e ela tinha que levantar. Eu lembro que minha mãe só não fazia faxina se ela tivesse com crise de rins e com bronquite. Fora isso, ela estava lá. Né? 5 bocas, me toma a palavra, né? Essa palavra, que 5 bocas era que ela gerou. E ela era obrigada a alimentar. Mas, na verdade, minha mãe alimentou a favela inteira. Quando ela ficou acamada há 4 anos. Aí tem uma amiga dela chamada Marli e falou, caramba, a Ivone alimentou, porque a gente passou... Nós não, mas minha mãe passou fome para a gente não passar. E aí ela falou assim, quem vai alimentar a favela agora? A Ivone alimentou a favela toda, a aliança. Então, isso é muito forte para a gente, né? E aí, o que me fez levantar da cama, parar de chorar e voltar a trabalhar foi a força da minha mãe. A força que, em vida, ela deixou. Os 4 anos que ela ficou acamada, ela só chorava se ela tivesse mijada, sentindo dor ou alguma coisa. Senão, ela passou aquilo ali, ela cumpriu a missão dela, né? Foi difícil para eu entender isso, mas ela cumpriu da melhor forma. E com muita dor no final. Então, a gente tem uma missão aqui, né? A gente tem uma missão aqui, seja com a nossa família, com aquilo que a gente deseja, com a nossa escrita. A nossa escrita, ela é libertária e, sobretudo, é um alerta para essa sociedade racista, fascista, excludente, machista, homofóbica, né? É um grito que hoje ele ecoa
muito mais, né? Porque temos muitos escrevendo e produzindo. E aí é sobre isso. Então, eu vou me encaminhando para o final, agradecendo imensamente. Quero que vocês façam esse diálogo aí com a Carolina. Se puderem me mandar, eu vou adorar. Mas só de pensar nisso, eu já sei que é meio louco, mas é uma conversa com uma grande referência para a gente, né? Imagina naquele tempo, ela catando lixo, tendo que dar comida para os filhos e escrevendo. E quando você lê o que ela escreveu naquela época, é tão atual, principalmente quando ela fala do Brasil. Aí você fica assim, que mulher é essa? E aí como é que eles vão reconhecer uma mulher preta que escreveu e foi publicada, foi a autora mais publicada fora do Brasil, em outros idiomas. E as nossas crianças não conhecem a Carolina. Como é que é isso, né? Mas nós temos essa responsabilidade, temos essa missão de apresentar. E é isso. Muito obrigada. Queria que vocês fizessem aí a fala de vocês final, se foi bom, se não foi. E a gente pode continuar aí por esse mundo fora a partir dessa conexão. Gostei muito, queria agradecer, tá? Apesar de ter chegado um pouco tarde, mas atrasado é quem não veio, né? E perderam muito, né? Aqueles que não conseguiram participar. Muito obrigado pela tua disponibilidade, né? Como eu falei, me senti um privilegiado de estar fazendo parte e estar conhecendo vocês, né? E estar juntando as brasas, como a gente fala. Obrigada. Alguém mais quer falar? Também, gostei muito e foi realmente assim um chamado, né? Porque eu tinha me esquecido. E aí recebi a mensagem e falei, opa, vou participar sim. Cheguei correndo do trabalho, liguei aqui o notebook e valeu muito a pena. Espero encontrá-los novamente. Foi muito bom esse momento. Também quero agradecer, me sentir mais forte, mais segura para ao menos tentar, ou então escrever para os meus, quem está interessado em ler, sabe? Não para ser aceita na academia, sabe? É isso, acho que foi um fôlego a mais. Obrigada, Thaís. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade. É sempre bom estar com a minha irmã aí. Ela é uma mulher de fibra, de coragem. Eu fui o presente dela no aniversário dela, né? Quando eu fiz 3 anos, eu ganhei minha irmã de presente, que ela nasceu no mesmo dia que eu. E aí acaba que é uma roda, uma ciranda. Uma é o presente da outra, uma ajuda a outra, cada uma numa linha de pensamento, e isso aí é legal, essa troca. Hoje acabou que eu sentei aqui, porque eu tive um dia muito intenso, com a pressão alta o dia inteiro. Eu falei, hoje eu não aguento mais fazer nada, então eu vou ter que sentar. E nem imaginava que meu dia ia ser tão proveitoso quanto, né? E gostei dessa parte de abrir as gavetas, tem que abrir a gaveta da escrita, que para mim é suave, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, mas acaba que não tem, no cotidiano da vida não tem tempo para parar, e ela me abriu esse horizonte. Muito obrigada. E vocês todos aqui, foi muito bom. A Simone colocou aqui que foi maravilhoso. Está aqui, obrigada, Marcelina. Se quando chegar já tiver acabado, deixe o meu obrigada. A aula vai ficar gravada, tá? Eu peço a vocês se vocês autorizam eu colocar no YouTube da Casa da Marcelina, né? Porque aí é um trabalho que é um prêmio, então é importante. Vocês autorizam colocar? Eu autorizo. E aí eu quero fazer agora, nos minutos finais, o meu merchan, né? Eu tenho Beata para vender a R$ 38,00. Com frete sai a 48. Tem poucos exemplares da Beata. Parto normal é 38, com frete sai a 48. Elaine, eu quero os dois. Aí eu faço um descontinho, faço os dois por 60, mas só 10 do frete, sai tudo a 70. Eu quero, não quero, coloca lá no chat, fala, posso.
divulga para os amigos, enfim. Porque outra coisa muito importante é nos lermos, né? Nós temos que nos ler, porque isso vai fomentar, que é a questão do black money, né? Se nós somos a maioria da população e se a gente faz o nosso dinheiro circular entre nós, a minha irmã é nutricionista, ela faz festa, né? Então, assim, se esse dinheiro circula, eu indico ela para uma coisa, ela me indica, o outro indica o outro, eu indico o livro, eu indico o texto dela, indico ela para um artigo, para uma revista. Então, nós estamos ali, ó, fechadinhos. Né? É um processo também de reaprendizado que a gente tem que fazer, mas eu acho que é importante. Não só o meu livro, de outras pessoas, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigada e vamos encerrar. Alguém quer falar aí alguma poesia para encerrar? Eu vou ler uma poesia para encerrar, rapidinho. Eu citei ela e eu gosto muito dessa poesia. Eu acho que dá um poder para fechar o que foi o nosso encontro hoje. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Esse livro aqui está esgotando, a gente deve fazer outra tiragem. O título dessa poesia é Crioula da África. Crioula porque nasci no Brasil. Crioula porque tenho descendência africana. Crioula porque sinto na pele o resquício da escravidão. Crioula porque sinto no olhar o racismo lanhar minha pele, tal qual a chicotada que meus antepassados levaram. Crioula porque minha mãe era doméstica e servia a elite, tal qual a escrava de dentro servia os senhores, ambas sendo consideradas quase da família. Crioula porque nascer no Brasil com sangue africano me fez crioula, fula, preta, forra, parda e hoje negra. Crioula com muito orgulho de carregar nas veias sangue de reis e guerreiros africanos. Porque creio na cultura e na religião de matriz africana. Crioula porque respeito o mais velho, assim como a cultura africana ensina. Crioula por ter orgulho de expressar esse amor pela África sentida na pele. Essa África que meus mais velhos me ensinaram a cultuar e a ter fé. Crioula porque sou filha de uma negra valente, neta de outra negra valente, neta de Deus e docemente criada por uma negra valente, que me visitará em meus sonhos até a eternidade. Crioula que hoje tem a ousadia de falar por toda essa negrada valente. Em qualquer lugar solto a minha voz, exaltando mulheres e homens negros que construíram esta nação. Crioula por sentar à mesa com os opressores, fruto da elite, e saber que posso enfrentá-los a partir das regras que eles puserem na mesa. Crioula porque hoje eu sou um intelectual preto, nasci na favela, cresci na favela, filha de uma doméstica, criada e educada por uma negra analfabeta, com mais caráter que muitos doutores têm por aí. Crioula sou eu, mulher de pele preta, sangue nas veias, pulsando a favor da igualdade de gênero, raça e etnia. Voz firme em prol de uma luta dialética de mentalidades, tentando contar uma história por outro viés, o da superação. Crioula, aquela que está tecendo uma história cheia de sabores. Elaine Marcelina, nesse livro Mulheres Incríveis. Então, para encerrar, eu agradeço a Secretaria de Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro, ao Fomento, que foi o Cultura nas Redes 2. Agradeço a Burburinho pelo apoio, agradeço a Rio Criativo pelo apoio e a realização é da Casa da Marcelina. Muito obrigada a todos.